Grandes traumas provocam o apagamento total de algumas lembranças. Dormir mal provoca lapsos de memória. Durmo não mais que 2 horas seguidas há 13 meses e sinto o impacto da falta de descanso na minha capacidade de lembrar das coisas. Tem dias que eu esqueço da minha terapia. Tem dias que eu esqueço o que ia falar na terapia. Semana passada, 5 dias para lembrar de uma pendência que era urgente. E percebi que se fosse urgente, eu não poderia ter perdido 5 dias nesse processo. Cada vez que me sento para trabalhar, preciso refazer a lista de tarefas, pois não lembro de nenhuma. Quando pergunto alguma coisa a alguém, em seguida eu esqueço da resposta. Leio coisas e não lembro aonde. Cito ideias que eu não sei mais de quem são. Esqueço palavras corriqueiras como liquidificador. Vivo num constante apagamento de pequenas memórias. Assim que eu pari, não lembrava mais como era um corpo sem filho dentro. Depois, esqueci como era um corpo sem a alma dentro. Procurava onde eu estava e não lembrava onde havia me deixado. Depois, esqueci como era um corpo, porque parei de sentir o meu. Quando dormia, não lembrava por quanto tempo, quando acordava, não recordava dos meus sempre tão nítidos sonhos. Sinto urgência em escrever o que sinto para que eu não esqueça o que o dia eu senti. Guardo nas palavras aquilo que o cansaço apaga. A maternidade não é um trauma, mas o puerpério foi uma guerra silenciosa pela qual eu não gostaria de passar novamente, porque apagou muita coisa por dentro. Me deixou num quarto escuro, buscando uma luz que não se acendia, onde eu esqueci a passagem dos dias ao mesmo tempo que eu me sentia esquecida. Ainda assim, não houve um dia sequer que eu esqueci que eu era mãe. Não há um dia sequer que eu esqueça que tenho um filho. Boa noite, pessoal! Começa a live de hoje com essa poesia linda. Vietnã. Eu não vou saber falar o nome da poetisa. Em breve eu vou pesquisar aqui como se fala. Eu não vou deixar de citá-la. Mas eu queria dar boas-vindas para todo mundo que está aí com a gente, tá? Eu sou Fernanda Tolentina, faço parte da Ponte. A Ponte é uma iniciativa, né, da gente para falar de geociências com a comunidade e a gente fala sobre vários temas. Dentre eles, a gente faz também aí uma live toda segunda do mês, em parceria com a ABMGEL, que é a Associação Brasileira de Mulheres nas Geociências. E a live de hoje vai falar um pouquinho sobre maternidade e sobre o quanto a maternidade é grande e o quanto ela é política. Aí hoje nós temos duas lindas convidadas. Eu vou falar um pouquinho de mim e depois eu vou pedir para que vocês se apresentem, porque eu acho que é muito mais interessante a gente se apresentar, a gente vai falar o que acho que é importante, né? Meu nome é Fernanda e hoje na live eu vou falar um pouco, porque eu sou mãe do João. O João é um bebê de 1 ano e 1 mês, arteiro, curioso, danadinho, e que me ensinou aí, nesse tempo de pandemia, um pouco sobre ser mãe, sobre doação. Eu sou geóloga, formada na UFOP, em Ouro Preto. Trabalho aí desde que me formei, em 2013 que eu me formei, eu acho. Esqueço, tá vendo? O poema já diz muito, né, sobre nossos esquecimentos pós-maternidade. E é isso, queria chamar nossas convidadas para se apresentarem, a Maíra e a Thaís. Vou começar com a Maíra. Fala um pouquinho sobre você, Maíra. Boa noite, meninas. Boa noite, pessoal. Muito obrigada pelo convite. Para mim é um imenso prazer estar aqui com vocês, compartilhando esse momento de abrir o coração, né? Que às vezes é tão raro para a gente. Eu me chamo Maíra. Eu sou bisneta de Maria Macié, neta de Maria da Glória, filha de Maria José e mãe de Inza. E eu sou formada em biologia, sou doutoranda em geociências. E é isso, estou muito feliz aqui pela partilha. Que coisa boa tê-la aqui, Maíra.
Ai, eu adoro essa potência das mulheres quando a gente vai falando assim sobre quem veio antes da gente, né? Que tem toda uma carga em quem nós somos. Thaís, fala um pouquinho de você também, Chuchu. Thaís, conhecida como Chuchu. Gente, obrigada, Fê. É um prazer, Maíra, conversar com vocês hoje à noite. Então, eu tenho 31 anos, sou médico oftalmologista, formei na Unimontes, que é a Universidade Estadual de Montes Claros, no norte de Minas. Estou casada com Flávio, do Toninho, e temos juntos a Isabela, de 1 ano e 2 meses. Então, nós temos uma escadinha, né? Como Isabela, está? Isabela é um docinho de bebê na maior parte do tempo, como todos os bebês. Despertou o melhor de mim e alguns desafios que eu compartilho com vocês. E hoje nós vamos conversar justamente do pancadão. A gente vai compartilhar algumas coisas, algumas verdades, algumas lamúrias que merecem ser ditas e algumas coisas lindas, né, que a gente fica muito realizada. É, Enfim, eu fiz alguns tópicos porque eu queria muito conversar, que se fosse uma conversa mesmo, como se a gente estivesse num bar, né? Já que a gente não pode estar em um bar por conta da pandemia, a gente pode conversar aqui e aí todo mundo vai estar ouvindo com a gente e talvez trocando ideia com a gente, se tiver alguma dúvida ou alguma coisa que queira também somar a nossa conversa, né? Porque no fim aqui somos três mães jovens, Uhum. aprendendo bastante sobre ser mãe. E uma coisa que é muito única de nós três, que eu achei que foi muito legal, assim, foi inclusive ao acaso que isso aqui aconteceu, foi que todas nós viramos mãe, assim, logo no início da pandemia. E aí eu tenho esse tópico aqui para conversar sobre ser mãe na pandemia. E assim, o quanto é desafiador, assim. Achei que é uma união, porque a gente passa por muita coisa muito só. A maternidade traz na gente uma coisa muito grande, muito intensa dentro de nós. É, Vou contar um pouco da minha experiência, depois eu vou querer que vocês falem um pouco, mas eu vou contar um pouco sobre como foi até a concepção do João. Eu quis muito um parto normal. Deu certo, graças a Deus, porque quis muito, porque queria essa experiência, assim, de ter esse parto da forma que eu achasse que fosse mais interessante para o meu corpo. Mas quando eu comecei a estudar sobre maternidade, eu não sei se vocês tiveram essa percepção, mas assim, parecia que eu estava entrando em um mundo totalmente novo que ninguém nunca me falou sobre várias coisas. Por exemplo, a possibilidade de partos diferentes, o porquê de um parto ser de um jeito, o outro parto ser do outro jeito, sobre a pojadura, que é aquele leitinho inicial. Nunca tinha Uhum. ouvido falar dessa palavra. É, Estudei assim, como se fosse, sabe, devorei material e tudo. E eu ficava pensando, quando eu tava lá atrás, pensando assim, gente, o que que aconteceu que ninguém falou nada disso pra mim, assim, ninguém me contou que tem esse primeiro leite, ninguém me contou. Assim, é um negócio que foi muito ao acaso, assim, parece que quando você vira mãe, você tem que dar uma olhada numa cartilha que, assim, é uma cartilha totalmente a par do resto das coisas do mundo, né? Você tem que saber um pouquinho aqui de economia, você tem que saber ali um pouquinho de direitos. Mas, assim, eu me peguei totalmente de surpresa, tendo que estudar apojadura, tendo que saber, enfim, sobre meu corpo, algumas coisas que eu não entendia. Isso virou um fuá dentro de mim, assim. Aí eu queria saber de vocês, se vocês tiveram essas mesmas percepções, assim, de que quando a gente entra na maternidade, a gente entra num mundo completamente novo, que ninguém nunca te contou. Não, sim, talvez alguma coisa, né? Lógico, a gente sabe alguma coisa sobre bebês e tudo, mas como eles se abrem, é muito grande o mundo da maternidade. Vocês não acham? Eu acho assim, meu microfone, eu tô com um pouquinho de dificuldade técnica de entender, acho que meu microfone estava aberto, eu entendi que é para eu falar.
Sim, Mas sim. então, eu compartilho do seu sentimento, Fê, e pior um tiquinho. Eu sou médica, então eu fiz partos, eu estudei partos, eu cuidei de crianças, eu estudei pediatria, mas não tem nada que compara a vivência, a angústia, o medo e as questões de cada uma. Então, a minha percepção de gravidez foi assim, brevemente. Minha gravidez foi tranquila, me preparei para o parto normal, tive parto normal, venci, sabe? E agora? Não, senhora, você esqueceu outro capítulo, todos os outros. Eu estudei um capítulo chamado Como se comportar numa gravidez, né, de uma forma razoável, como ter um parto normal, amém, que bom que deu certo. E aí começou, pancadão, da amamentação, mastite, dor, puerpério, medo, né, assim. Aí, com um mês de Isabela, começou a pandemia, então, coisa que eu não imaginava nunca, que era passar por isso tudo sozinha, né? Apesar de eu morar fora há muitos anos, eu tinha toda uma rede de apoio que eu estava já, assim, vou fazer isso tal dia, vou caminhar. Muita gente me falou sobre a importância de não ficar sozinha, de compartilhar, eu sou muito de conversar. Então, assim, mesmo tendo algum conhecimento técnico, valeu de muito pouco. Eu imagino, Xuxas, eu imagino. Às vezes a técnica, ela não é, né, o sentimento vem muito, ele mexe, né? Quando você, aqui eu tenho, eu só antes vou deixar a Maíra falar, mas só um adendo, eu tenho um marido médico. Então aqui em casa, tipo assim, às vezes o pessoal fala, não, mas você tem um marido médico. A gente teve aqui em casa todo mundo com Covid, né? Meu filho teve Covid, enfim. Aí todo mundo falava assim, gente, mas seu marido é médico, se acontecer alguma coisa, tá tudo bem, seu marido é médico. Eu falava, gente, não é bem assim. Quando tem o sentimento, a pessoa pode ser médica, mas não quer dizer que a gente vá fazer alguma coisa a respeito. Maíra, conta um pouquinho então, o que você achou também? Teve a mesma percepção? Olha, eu parecido com a Thaís, com a Xuxa, né? Você que é Xuxa ou Chuchu? Xuxa. Eu também, por estudar biologia, sempre ficava lá entendendo os ciclos e falava, agora eu estou no ciclo tal, agora passei para tal mês. E aí, mas por outro lado, eu esqueci até de mencionar, mas eu sou quilombola, então eu vivia nessa dicotomia, né, entre a tradição e a ciência. E também, enquanto mulher negra, para mim essa parte da gestação foi uma coisa muito doida, né? Porque a gente já sabe, né, qual é a porcentagem, como é a violência obstétrica, como que é que acontecem com as mulheres. E eu fiz, né, toda a parte do acompanhamento pelo SUS e tal. E aí eu ficava muito assim, nossa, eu tenho que me cuidar, me resguardar para não sofrer violência. E aí eu fui até o final, assim, tive um acompanhamento ótimo, um hospital legal aqui de Campinas. E aí, mas no parto, assim, então eu via por ciclos, sabe? Durante a gestação. E aí, no final, eu falei, nos últimos dias, nos últimos meses, eu falei, agora eu quero saber como que é mesmo esse tal de parto. E aí eu soube da anestesia, das coisas que a gente podia usar. E aí eu fui, assim, me preparando no degradê, ao mesmo tempo lendo algumas coisas e também conversando com a minha avó, perguntando sobre essa parte da alimentação no puerpério e tal, a quarentena que a gente faz e tal, e tentando relacionar as duas coisas. E aí, para mim, foi muito doido, porque embora eu tô aqui em Campinas, e minha família está no Vale do Ribeira, e aí minha mãe veio, ficou uma semana depois, né, do parto. O parto também foi normal, deu tudo certo, graças a Deus. E aí, mas com essa relação da distância, né? Porque eu não podia estar perto da minha avó. Mas eu lembro que uns 3 meses antes, quando eu pude estar com ela, 3 não, 2, eu perguntei tudo sobre a alimentação, o cardápio, né, que se fazia. E aí, coisas engraçadas, né, que aconteceram. Eu sei que a minha mãe falou assim: ah, sua avó colocou muita coisa. Eu acho melhor você comer ferro, porque se perdeu muito sangue, você tem que comer bastante ferro. E a gente foi fazer errado, igual a minha avó falou que não era para comer o caioba, umas coisas assim. Aí eu tive cólica, a Inza teve cólica. Aí eu aprendi que a
tradição, é a tradição. Não é à toa que há séculos elas fazem isso, né? Então teve essas coisas engraçadas. Outro ponto interessante foi que eu fiquei assim muito, nossa, era janeiro. Era dia 22 de janeiro, quando a Isa nasceu. Eu falei, gente, eu quero logo que passe o primeiro mês, pelo menos, né? Porque aí os 10 dias da quarentena eu pego e tento dar uma cabuladinha e tal. E aí logo veio a pandemia e eu assisti o mês inteiro de uma série lá que eu gostava na adolescência, que era a Fia Mais Bela. Aí eu fiquei um mês assistindo enquanto estava ali com ela. Ai, Isa, já está acabando. Assisti 121 episódios. Só para passar do Nossa. tempo. E depois chegou a pandemia. Aí eu falei, gente. Então faz alguns meses até eu conseguir ver minha avó e contar tudo isso para ela e contar para minha mãe. Mas, enfim, é como a Xuxa falou que é um. Ninguém explica, né? Você acha que ali na gestação tem uma parte, daí depois é tranquilo porque nasceu, mas não é assim. Depois é que vem a vida. E todas, na verdade, as mães, recém-mães, elas falam assim, né? Ó, depois é que você vai ver, mas a gente meio que, eu quero mais é que nasça, só que não, né? Mas acho que foi um pouco isso. Eu acho engraçado isso, né? Quando você vira a recém-mãe, né? Porque você tinha uma amiga que era recém-mãe que ficava falando assim: primeiro mês é difícil, mas depois melhora, mas também não para. Minha avó falava assim comigo: filha, só vai piorando, aí vai correr, aí você vai para trás. Aí depois vai ter outra preocupação, não acha que vai acabar? Aí eu ficava: nossa, minha avó tá sendo muito, tipo, tá me botando, né? Aí agora eu vejo meu filho e eu falo: gente, é verdade, ela estava certa. Temos que tomar conta, temos que prestar atenção nessa sabedoria. Mas eu sou muito grata em termos de. Eu gostei de depois, assim, depois de um tempo, porque eu não sei vocês, mas o meu puerpério foi. Eu de Chuchu sei um pouco mais porque acompanhei, mas eu tive um puerpério pancadão, assim, de uma introspecção muito grande. Eu moro também longe, achei isso legal. Não sabia que nós três também somos mães que estamos longe da nossa comunidade, né? Porque o super legal, assim, o que eu vejo, que eu gosto muito de pensar na maternidade, um negócio onde a gente coloca o nosso filho e ele é criado por pessoas e outras mulheres que vão ensinar outras coisas, outras pessoas com outras habilidades que não são as nossas, né? E aí, agora, a gente da pandemia, como a gente mora longe, a gente não tem essa condição de fazer esse negócio. Então, assim, nosso filho, ele tá, assim, com a gente, né? Tipo assim, tá com a gente. E se a gente, às vezes, não tá bem, às vezes a gente não tem nem a possibilidade de dividir, né? Às vezes, nosso filho fica mal porque a gente tá mal e aquilo ali é uma simbiose. Eu tive muita dificuldade porque eu tive um puerpério muito intenso. Então, eu me mudei de cidade durante a gravidez. Eu tive filho morando na última casa da rua de uma cidade de interior. Então, eu sentia que eu estava, assim, dentro de mim, assim, como se fosse uma viagem física também, porque eu estava muito à margem de tudo. E o meu puerpério, me senti só. Mesmo, o meu marido é um cara que, sabe, foi uma pessoa que estava me assistindo, me ajudou, mas não adianta. Essa viagem do puerpério é a mãe que sente, e assim, não tem muito você vai, né? E em algum momento você sai dali de dentro, ou você às vezes não sai tanto, às vezes você acha que você já saiu, às vezes quando você para, você se pega com um sentimento de dor que é lá de trás, e você fala, gente, mas eu achei que meu puerpério tinha passado. Por que eu tô sentindo isso no coração? Então, assim, eu tenho esse puerpério em mim muito forte. Para João foi muito difícil também, porque eu fiquei muito simbiótica com ele. Às vezes eu tava meio triste, ele ficava, chorava, e aí eu me sentia mais triste porque meu filho tava chorando, que eu tava triste. Que eu tava triste? Enfim, ninguém fala sobre isso, né? Eu gosto da vida real hoje em dia, das redes sociais, nisso. É ruim porque as pessoas se comparam muito. Às vezes você só vê aquela parte, o recorte lindo da maternidade de alguém e acha que aquilo ali é a verdade. Mas gosto de poder dividir, né? Porque na rede social você também pode falar que você não tá dormindo direito, não tá comendo direito, você fica frustrada, você é a melhor mãe que você pode ser, mas que às vezes aquilo ali, enfim, não é às vezes o que você gostaria. E é muito verdadeiro. Eu adoro isso na rede social, essa possibilidade
de ver mães vivendo vidas reais. Não sei se vocês têm essa mesma percepção. Acho que talvez tenham. Puxar. Concordo demais, Fê. Eu acho que assim, a gente vivia o mundo só com a televisão, vamos pensar assim, a interação que a gente tinha com o mundo. A gente tinha interação com a novela e com o jornal, né? Muito pouco da vida real, muitos recortes maquiados, né? Ó o choro. Se precisar, você pode ir lá, viu, Chuchu? Porque, né? Eu acho Apesar que uma muito live pouco de querendo mães. dormir. Aqui é o lugar de melhor Wi-Fi, mas nós vamos dar conta. Qualquer coisa eu coloco no microfone. Então, Tá assim, eu acho tranquilo. que a gente seguindo as pessoas que parecem com a gente, que tem uma filosofia de vida parecida, né? Que tem um cotidiano parecido. Então, eu acho que isso fez muito bem. Eu acho que eu consegui tirar das minhas redes aquelas blogueirinhas tóxicas bem antes da maternidade. Eu acho que isso me ajudou bem também, sabe? Então, acho que hoje eu tenho muitos perfis de pessoas que me inspiram na realidade e não no mundo ideal. Verdade. Vou colocar o microfonezinho. Verdade. Sim. Eu- Bebela tá cansada, querendo dormir. Aí a vida real de uma mãe. Exatamente. A Não, vida daí real de uma bebê que não, tá mudando de a trabalho. rotina de soneca à tarde. É, Eita. tem que lidar com esses ciclos, né? É, Esse é um aprendizado, muitas coisas, né, meninas? Mas é isso, por exemplo, quando nascem, eu acho que essa parte do puerpério pra gente meu Deus, como eu sofri. Assim, para começar, eu sempre tive, nunca pensei em ter filhos, aí quando pensei, descobri que tinha uma endometriose danada, e aí imaginei que não ia engravidar, inclusive, fiquei lá na oração. E quando engravidei, eu fiquei muito assim, nossa, e agora, né? Agora o meu sonho, o meu recente sonho firme vai rolar, assim. Então eu não menstruava, por exemplo, quando eu tinha endometriose, antes, nunca fui de ter ciclo normal. E aí eu, quando tive a INSA, menstruei, assim, né? Não sei como se chama essa parte, mas foram 30, não, 3 meses sangrando. Aquilo para mim foi tão assim, é isso, é uma coisa tão íntima, mas ao mesmo tempo que você tem tanta vontade de dizer, sociedade, você está aí graças a essas mulheres, né? Essas mulheres que viveram sofrendo caladas aí. E por outro lado, uma coisa muito doida, assim, que eu falo da tradição e tudo mais, é que esse é um assunto que na minha família, assim, na minha comunidade, ele é pouco discutido, assim. Então, acho que também muito porque as mulheres conviviam com as mulheres. E eu tô longe, como bem disse você, Fernanda, é muito complicada essa fase da gente estar longe. Porque essa parte de compartilhar, e eu acho que também essa sociedade machista não faz tudo, coloca todas essas barreiras para que não cheguem essas questões, né? Para que todo mundo. Eu falei, gente, eu saí desse período do puerpério assim. Precisamos dividir. O povo precisa saber o que a gente passa. É ponto, é febre, é isso, é a dor, é você ter hemorroidas. Eu nunca esquecerei do médico falando para mim, faz força de cocô. Aí eu falava, gente, mas o bebê nasceu, não é força de cocô. Se alguém soubesse mais disso, podia contar. Olha, vai ser força de cocô. Então, tipo, são coisas que a gente precisa realmente agora, acho que na nossa geração aqui, os 30, enfim, esses meios de comunicação de poder cada vez mais comentar, né? Mas tirar esse tabu, tirar essas coisas e, como disse, acho que também dividir. Acho que para mim muita coisa boa foi com as minhas manas, assim, que tiveram filhos mais recentes, fresquinhas aí, que estavam, sabe, passando informações, coisas de se usar, que já aprenderam. Isso é muito legal. Isso para mim me enriqueceu muito também. Maíra, você falou uma coisa que eu queria muito comentar, exatamente sobre isso de as pessoas, a mãe antes, né? As mães das nossas mães. Porque assim, a gente tem eu tenho um grande aprendizado pensando nas mães da minha mãe, né? Nas pessoas, nas mulheres de antigamente, em termos de tipo como que às vezes conduziam algumas coisas. Mas também fico pensando, né, no como era a família de antigamente,
a família que era muito grande, que a mulher não tinha voz. E como era cultuado a gente não falar sobre a dor, né? A gente não dividir a dor. Porque o que acontecia? Eu vejo, assim, uma diferença bem grande da gente da geração nossa agora, principalmente com as redes, e a de antigamente. Que antes era muito, o forte era você aguentar, né? Era você ser aquela mulher que está ali, às vezes deu conta e sozinha, porque tem, né, as mães antigamente eram muito mais solitárias, né? Hoje em dia a gente, graças a Deus, tá vindo uma leva de homens que se responsabilizam muito mais enquanto pais, enquanto educadores, né? E a gente teve um pessoal para trás, não estou dizendo todos, pelo amor de Deus, né? Existiram pais maravilhosos e responsabilizantes, mas, enfim, maioria, que era muito uma coisa muito feminina, né? Era muito feminino, e as mulheres não tinham muitos espaços. Eu não imagino a minha avó falando, tipo assim, nossa, tô cansada, não aguento mais esses meninos, meu Deus, barulhento, eu cansei no meu puerpério, eu não aguento mais, eu fiquei chateada. Minha avó não, minha avó, ela fazia tudo muito quieta, ela aguentava, ela, não dou conta, vou fazer comida, vou fazer não sei o quê, vou fazer não sei o quê. Esses lugares de fala que a gente tem hoje em dia foi uma coisa muito da nossa geração, da gente poder falar e de mostrar que a fortaleza nem sempre é aguentar tudo só. Que, na verdade, a vulnerabilidade é fortaleza também. Tudo bem ser vulnerável, tudo bem não estar bom todo dia, e tudo bem a gente querer dividir o fardo, né? E assim, e tudo bem também que um dia você seja muito cansada e você fale, realmente aquilo ali, estou cansada. Aí alguém vai falar para você, nossa, mas é seu filho, pô. Não pode se cansar. É filho é uma dádiva dos céus, que você tem que estar sempre, né, disponível e feliz. Não, gente, a gente é ser humano, meu Deus. Tem dia que eu tô cansada. Que, tipo assim, se a avó passasse aqui na frente, eu ia entregar e ia falar, vai, fica com ele um pouquinho, eu vou dar uma dormidinha. Isso, Sabe? Tá tudo bem, né? Tá tudo bem. Vocês também sentem, né? Porque, assim, eu não posso falar isso sozinha, que senão o pessoal vai falar, nossa, mas Não, que eu acho, inveja. assim, que o problema dessa solidão que a gente está passando agora, que eu percebo, assim, uma falta, acho que até alguém perguntou aí com relação aos espaços para dividir, para compartilhar, o que eu sinto muita falta de ter contato pessoal com as pessoas, com as mães, é justamente normalizar o que é normal. Porque, assim, a gente vive nessa memória afetiva aí das nossas avós, nossas mães, e a gente não escutou muitas, né, esses perrengues, e eu não tive contato, na minha família pelo menos, eu não sei na de Maíra, eu não sei se você teve a oportunidade de lidar com outras mamães enquanto jovem, enquanto antes de ter filho, sabe? Eu só tive contato com alguns primos e muito pouco, e quando eu era criança, então assim, não tinha uma memória. Então assim, eu acho que a gente, nesse movimento solo, né, como mãe, apesar dos maridos maravilhosos e pais, e enfim, como disse Fê, não todos merecendo os pais, pelo amor de Deus. Mas é um movimento muito só e que muitas das vezes essa solidão faz a gente patologizar, tornar a doença uma coisa que é natural, sabe? Assim, eu tinha muito esse movimento no início, assim, ah, meu Deus, tá chorando demais. Ah, deve ser cólica. Ah, deve ser porque eu comi taioba. Deve ser porque nananana. E acaba que, assim, depois que você passa, você fala assim, fazia diferença? Fazia diferença? Eu descobri por que que a noite do dia 4 de julho Isabela não dormiu? Não fez a menor diferença, passou. Não fez a menor diferença. Ela não é uma pior bebê por isso, eu não sou uma pior mãe por isso, passou. Mas eu tinha muita necessidade de ter justificativa para as coisas. E acho que é um dos maiores chulapas que os bebês dão na gente, né? A vida, as coisas acontecem na nossa vida, com os nossos filhos, com nossos familiares, as pandemias e outras coisas talvez menos traumáticas acontecem e elas vão continuar acontecendo. O movimento
de naturalizar isso, eu acho que é uma top 5, assim, o que torna a gente melhores pessoas com a maternidade. Essa resiliência, essa compreensão de que as coisas escapam. A compreensão, a dias bons, né? Ai, que dia maravilhoso. É de vez em quando, galera. Vamos ser realistas. É de vez em quando. Dias de glória, dias, nossa, que dia que eu dormi bem, eu comi, eu lavei meu cabelo, meu bebê dormiu. Vai ser raro, galera. Vai ser raro, mas vai ser bom, sabe? O dia que acontecer vai ser maravilhoso, vai ser, assim, comparável com aquela alegria que você sentia quando você ia numa festa maravilhosa, sabe? E vai ser uma alegria diferente. Então, eu sinto muito isso. Eu queria muito compartilhar mais essas coisas com as mães e futuras mães para normalizar o que é fisiológico, tá? O que vai passar. Sim, sim, totalmente. Eu tenho também, assim, feito uma reflexão, assim, é um dia, ainda mais agora na pandemia, vendo que a vida, sabe? E aí vai para o outro lado, assim, né? Que a gente tem esse lado duro, mas depois é o outro lado que ajuda a equilibrar, que a vida é uma dádiva mesmo, né? Tanto quando a gente coloca eles aí, quanto a gente vê que as pessoas elas estão indo, elas estão vindo, e agora numa frequência muito frenética, assim, né? Então, essa questão mesmo que você colocou, Chuchu, é um dia por vez, dias de glória, dias de dormir, essa semana. Então, faz aquelas, né? Oi, gente, meu nome é Maíra, a Inza faz 4 dias que não mama, e porque a gente está nessa fase de transição, que a gente está precisando. E, e, por exemplo, isso, as noites, esses últimos 4 dias foram surreais, assim, tipo, eu dormi, sabe? E é muito doido. E quanto o que a Thalita também tinha mencionado, da parte coletiva, né, da ausência do coletivo, eu fui criada assim, né, é contínuo, né, as gerações do quilombo, elas vão, elas vêm, e isso faz muito bom e é saudável para entender, inclusive, o ciclo da vida. Então, quando você está com o mais velho, você absorve alguma coisa, e aí já tem para mim, eu brinco que são 5 gerações, assim. Tem o bem velhinho, tem a outra mais velha, tem outro de 50, e a gente vai fazendo esse degradê aí da idade, isso faz com que seja até suave mais a vida, sabe? E ao mesmo tempo o conhecimento, e você vê que as crianças, todo o pequenininho aprende com várias gerações. Eu antes brincava assim, que eu falava, mãe, mas a senhora... Minha mãe sempre mencionava que com 10 anos ela já socava no pilão uma lata daquela antiga de tipo tinta, de arroz. Esse era o orgulho dela quanto criança, de quanto ela era super trabalhadora e tal. Aí eu falava, mãe, mas como que... E seus irmãos, assim? E vovó? Ia para onde? Ela falava assim, não, então a sua avó ia para a roça, e aí eu, mais velho, olhava os mais novos, o mais velho um pouco olhava eu, e assim a gente vai indo, brincando na roça, ali todo mundo junto. Então tinha essa continuidade, inclusive da criação. Então, não é porque um pouquinho é criança, né? Não que tenha essa responsabilidade de adulto, mas se compartilhava muita coisa. Eu vi muita coisa nesse sentido. Mas é diferente quando é mãe, né? Aquelas, né? Também, você, quando vira mãe, acho que o olhar é outro, né? Mas, ao mesmo tempo, essa criação coletiva, ela transcende, assim, né? Acho que você se sente resguardado, eu imagino, né? Porque agora eu não tô lá, mas eu imagino que seja assim. Só da minha mãe, agora no Dia das Mães, minha mãe passou por aqui. Isso foi demais, assim, né? Isso foi tipo, eu falei, eu consegui tirar aquela fotinha, sabe? Que eu falei, não é só clichê, aquela foto de você, seu filho de sua mãe, aquilo é pra gente ver todo dia e dizer que é igual você tá falando, Chuchu. É um ciclo, né? Tem coisas que vão passar, tem coisas que vão marcar, e é isso. Ah, eu acho lindo demais, gente, ver Maíra falando assim sobre comunidade, né? Eu não tive essa mesma possibilidade, porque isso é lindo. Essa questão de ver tão próximo, né, ali, de você, patamares diferentes, conhecimentos diferentes, de tentar absorver, das pessoas passarem e terem a paciência de passar isso para frente. Porque hoje em dia, às vezes, as coisas são tão rápidas que às vezes as pessoas não têm muita paciência, né? Então eu gosto disso. Mas uma coisa que eu achei muito legal dela falando, eu lembrei de um desenho que eu vi hoje. Uma criancinha pequenininha falando assim, tá vendo, mamãe? O caminho nem é tão difícil. Aí o caminho, tipo assim, a mãe com o rabo todo cheio de como se fossem, eram ratinhos, todo cheio de ratoeira. E assim, como a mãe passou por várias coisas e amorteceu, né? E aí agora a gente, como mães, vemos
todas tudo que foi amortecido, porque a gente está tendo que amortecer para os nossos, né? E aí esse negócio de olhar para a nossa geração passada com assim, total. Eu já tinha muita admiração, né, pela minha mãe, enfim, pelas que vieram, mas assim, depois da maternidade, isso realmente pulsou muito forte em mim, assim, de ver que elas venceram obstáculos que eu não estava vendo, porque eu era criança e porque me pouparam, né? Chega um nosso momento, você fala, poxa, que isso, velho, que mulher porreta que deu conta. E assim, eu tava também pensando em uma outra coisa que foi muito a parte de essa parte de individuação, assim, da gente pensar enquanto nós, né? Que vocês também estavam falando muito sobre, assim, o que acontece nas nossas vidas, as pequenas vitórias. E eu voltei nessas pequenas vitórias que vocês falaram, porque, assim, gente, isso é muito. Para mim ainda é um pouco difícil. Por exemplo, eu vejo as pessoas passando por etapas na maternidade e fico muito feliz. A gente tem um grupo, eu e Thais, por exemplo, com outra amiga, que a gente divide muita coisa. Então, assim, quando alguma da gente dorme a noite toda, eu falo, gente, chegou a hora, vamos dormir. E aí a outra fala, fiz tal coisa, dei não, vamos dormir. Aí eu vou, tá, e a outra vai e coloca, dá não, e aí dá certo, às vezes dá errado. Mas é engraçado como essa individuação é muito diferente, porque a gente tem filhos completamente diferentes, que têm, assim, rotinas completamente diferentes. E como é fácil, às vezes, se frustrar, né? Porque, assim, ainda, pra mim é ótimo, porque eu vejo elas, são minhas amigas, eu fico muito feliz pela felicidade delas. Mas, assim, quando você, às vezes, olha aquela vida ali, aquela rotina, e vê uma coisa acontecendo, e às vezes não tá acontecendo com você, eu não sei se vocês já tiveram essa sensação. E aí você fica, gente, eu tô fazendo alguma coisa errada. Aí vem aquela danada que eu quero que vocês me contem se vocês sentem, porque eu sou a culpa materna. Pra mim, nasceu uma mãe, nasceu uma culpa. João tá dormindo, eu tenho alguma coisa que eu não tô fazendo. Eu não tô dando a janta direito, eu não tô dando a janta na hora certa, eu não tô fazendo ele dormir antes, pra ele acordar bem, pra ele querer dormir, pra ele querer comer. Eu não tô deixando o ar-condicionado, sei lá, né? Ou o ventilador, ou eu não tô deixando bater o vento de uma forma boa, que ele aceite. Gente, por que a gente é assim? Alguém pode me dizer por que a gente é Fê, assim? a minha única resposta para essa questão é que nós somos fruto da nossa sociedade, né? A gente não inventou isso na nossa cabeça. Falaram com a gente o tempo todo. Ai, tá, olha lá, chorinho. Acho que eu vou ter Vai, vou dar mais esse pitaco. Vou lhe socorrer, porque foi um dia realmente pancadão. Mas que eu ia falar para vocês assim, eu acho que a gente não inventou isso. A gente só está repetindo aquilo que nos foi dito, né? Que a gente tem que trabalhar, a gente tem que dar conta, a gente tem que trazer o dinheiro para casa e ao mesmo tempo a gente tem que estar bem-humorada. E aí não pode ligar a televisão, porque tela faz mal. E não pode dar açúcar, mas a propaganda é do Danoninho, sabe? Então eu sinto um movimento sempre meio contra a maré, sabe? A gente tem que sempre estar se lembrando do que a gente, né, quer defender, quais são nossas lutas. Um bom exemplo, assim, eu estava com a ideia de usar fralda descartável, fralda, como chama? Ecológica. Eu estava lá em Jericoacoara, gravidíssima, plena, lendo o livro da Bela Gil. Falei, gente, vou comprar esse negócio. Lógico, faz todo sentido, maravilhoso e tal. Gente, mas assim, deu uma semana, eu falei, não tem o menor cabimento. Eu vou ser ecológica de outra forma. E eu acho que talvez isso que mantém a nossa sanidade mental, quem tá conseguindo manter, né, galera? Vamos pensar nisso também, né? Eu acho que, assim, escolher nossas batalhas é muito importante, porque João, esse pequeno bebezinho de Fê, acorda 4 horas da manhã, desde sempre, né? Eu, no primeiro momento, o que eu falei? Fê do céu, faz-me dormir. Não foi por mal, não foi, né, se tá fazendo errado, mas a gente fala porque a gente fala das pessoas, a gente fala do mundo, a gente fala o tempo inteiro, as pessoas falam da gente. O que fez, na sua grande resiliência, fez? Paciência, dorme mais cedo, ela dorme 8 horas da noite. Então, assim, eu acho que é mais ou menos por aí,
que a gente tem que tentar rebolar para não se perder, sabe? É verdade, Juju. Nossa, eu aprendi uma coisa lá no, acho que no meio da gestação, uma professora, amiga, colega minha, amiga minha, falou assim na escola, falou, olha, que ela tinha um de 3 e uma de 1, tal. Ela falou assim, olha, essa questão da culpa, você sempre pensa que você vai estar dando o seu melhor. Depois uma outra mana minha também disse, dá o seu melhor e tudo que você está dando ali é de coração, é o seu melhor. Então não se culpe, não queira, né, fazer métodos e tal. E isso foi para mim um acalento, assim, tipo, é o que até hoje, talvez. Eu acho que até o meu esposo é mais, um pouco mais cri-cri que eu, assim. Porque eu vou deixando, não vou deixando, né? Mas eu vou sentindo, assim, né? Tem muita coisa que é do sentir mesmo. A coisa do sereno, né? Das poucas vezes que eu consegui uma pequena, né, ver algumas pessoas e tal, e aí tive contato com pessoas mais velhas, e ela falava assim, olha o sereno e tal, aí eu fiquei assim olhando, eu cobri a cabeça, eu não sei o quê, então eu fui fazendo a minha própria medida, sabe? A questão mesmo dessa parte das cólicas, eu tentei todos os métodos assim. O sono, nossa, o sono, por que eu estava falando dessa parte de, né, de sair do leite e tal, não romper total, né, mas para mim essa fase da mamada noturna, quando interromper, eu achava que era um ciclo, assim. Então, nessa dicotomia da tradição e também do que a nossa médica falava, assim, eu já tenho um privilégio de ir numa médica, assim, né, só pra gente, eu falo, gente, e aí ela falava assim, olha, você faz tal coisa, põe ela no berço e faz ela dormir e tal, e eu fui vendo que não funcionava, e ao mesmo tempo minha mãe falava assim: não, faz outra coisa. E eu falei, quer saber? Eu vou fazer o que todo mundo está falando aqui, vamos achar o nosso método, Inza. E descobri que era isso, Inza não, ela já tinha chegado num ponto que ela costumou acordar à noite e mamar e comer. Então, esses dias ela tem acordado, bebido água assim e dormido de novo. Para mim, isso é uma vitória, porque a dor que eu tive aqui e ter que ir no, ai, como que é mesmo? Chuchu, o nome daquele médico lá aqui das costas. Eu fui, assim, umas 2 vezes de tanta inflamação que eu tive muscular por conta de colocá-la aqui e da mamar dormindo, assim. Então, a gente vai descobrindo os nossos métodos, né? E essa coisa de a gente seguir a nossa intuição mesmo, assim, né? E acho que é isso mesmo. Não, total. É a gente se autoconhecer, né? É um dos tópicos que eu tinha falado, que é a gente saber o que funciona pra gente. Igual a Juju falou, meu bebê, ele acorda às 4. Eu tenho que dormir mais cedo, porque é o que funciona pra mim. Lógico que também nem é um sofrimento, porque eu sou uma pessoa que todo dia, até gosto, mas assim, gente, 4 da manhã é cedo, entendeu? E aí a sorte é que o meu marido é uma pessoa muito presente, ele pega João no primeiro momento, porque eu falei, amor, véi, dormir, né? Dormir é bom, assim. Assim, você dorme menos. Aí ele aceitou. Então, assim, ainda tem esses pactos do casal que podem ajudar muito, eu acho, sabe? Assim, ó, a moça falou, acho que a culpa é fortalecida pela sociedade diariamente, pois não prevê em seus espaços as crianças. É um pouco verdade, né? Eu acho que a gente deixa um pouco, assim. As crianças, elas não são, elas não são colocadas na sociedade como elas são de fato, mas como elas deveriam ser. Então fica todo mundo esperando da criança que ela seja de uma forma que assim, gente, é um menino, um bebê de 1 ano e 1 mês, ele vai se comportar instintivamente, como o temperamento dele prega. E às vezes assim, é lógico que existe um caminho educacional pela frente, mas tudo tem seu tempo também. E assim, as famílias são diferentes, os valores são diferentes. Exatamente, a gente tem que se autoconhecer até pra gente saber o que cabe na nossa casa e o que não cabe na nossa casa. O Chuchu falou sobre batalhas, né? O que cabe na minha batalha? O que eu quero lutar? E o que eu não vou lutar? Porque se eu for agarrar todas as batalhas, eu vou perder todas elas. Então, assim, talvez se eu agarrar uma ou outra, eu consiga ganhar algumas. Então, eu vejo muito isso. Eu sofri muito no início, porque eu tinha muito essas comparações, tipo assim, gente, mas fulana fez exatamente isso que a Maíra falou. Tal método dormiu a noite toda. Nossa, tá errado isso aqui. Meu menino não dorme, eu já tentei. Já botei tentei mamadeira, tentei não, tentei
sei lá, dormir longe do marido, dormir. Gente, tentei tanta coisa e deu errado. Então, assim, vou respeitar o tempo. Vou respeitar o tempo, vou deixar, me acalmar, tô conseguindo. Na hora que um dia eu me arretar, aí eu vejo uma outra coisa. Mas acho que a gente também tem que ter um cuidado com o nosso tempo, com nossos anseios, tentar não confundir o que é nosso anseio e o que é um anseio social, que é o que o Chuchu também falou no início e que eu acredito muito que o maternar é muito político também, que é que é o tema disso aqui. Porque a gente está criando, gente, a gente está criando pessoas. E não há nada que seja mais valioso e um trabalho mais árduo para a sociedade do que criar cidadãos. E o quanto esse trabalho é desvalorizado. Entendeu? Porque eu postei esses dias falando assim que eu descanso quando estou trabalhando. Fato, eu trabalho de home office e quando eu tô trabalhando é a hora que eu tô descansando, que é a hora que eu falo, nossa, gente, tô tendo esse tempo pra mim. Gente, tô tendo esse tempo pra mim. É jornada tripla, entendeu? E descanso na hora do trabalho, assim, né? Você tá trabalhando, mas você não tá fazendo alguma coisa pro seu filho. Então, eu queria só fechar com esse maternar político, porque às vezes a gente se esquece, né? A gente se esquece que, primeiro, o filho não é só a mãe, o filho é tudo ao redor, ele é criado por todos, então a gente precisa incluir as pessoas na criação dos nossos filhos. E dividir, que é uma coisa que antes era muito centrada, talvez não em comunidades, que já tenham esse conhecimento holístico, que é maravilhoso, de um todo criando. E além disso, de como essa tarefa é árdua e de como a gente tem que valorizar isso, porque complicado é criar. E que maternar não é só cuidar. Cuidadores são cuidadores. Mães, pais são mães e pais. E a maternidade e a paternidade, ela é diária. Ela é todos os dias. Não é só aquilo que nasceu de você. Não, não. Às vezes existe uma adoção e aquilo ali é um pacto renovado todos os dias. É um pacto renovado todos os dias em linguagem. É todos os dias você acordar e falar que vai criar aquela criança, que vai dar o amor para aquela criança que ela precisa, e que às vezes cansa, é exaustivo, você não aguenta mais, mas é um pacto diário, cansativo, gostoso. Tem hora que é gostoso demais, mas tira muito da gente, assim. E aí eu acho que é importante a gente falar sobre isso, né? Falar sobre o quanto é desafiador, né? Maíra, eu vou roubar a fala para eu sair fugida, exercer minha política. Mas só para concluir, Fê, além de todo esse movimento, eu acho que assim, o movimento do maternar é muito uma viagem interna de curar nossas feridas, curar nossas mágoas, curar nossas falhas, entender, sabe? Eu me vejo assim uma pessoa hoje muito mais paciente, porque eu fui obrigada a ser paciente, né? Talvez não precisasse dessa obrigação, sabe? Eu quis muito ao longo da minha vida que as pessoas parecessem mais comigo. E eu faço uma criança que não tem nada a ver comigo, sabe? Isso é uma grande lição e eu acho que é um lembrete diário que a gente é muito falho, sim, mas se a gente foi capaz de fazer um menino, se a gente colocou uma pessoa no mundo, nesse mundo, desse jeito, nesse país, rindo para não chorar, então, assim, a gente tem uma fortaleza por dentro. Ela precisa ser nutrida, mas a gente já foi capaz de muita coisa. Né? A gente consegue mais de 15 todo dia. Todo dia. Ai, meninas, Todo dia. eu queria conversar infinito com vocês. Foi um prazer. Muito legal. Foi um prazer. Um beijo, Chuchu. Vai tomar conta de Bebela. Vou lá, dá um TT. Vai lá. Tchau, tchau. Ai, Fer, tem 3 coisas que eu até anotei aqui para não esquecer, que eu falei, gente, são coisas assim que tem muito a ver, né, com essa questão política, né? Uma que eu penso, eu fiquei por muito tempo assim, eu falo, nossa, tô aí na luta das mulheres, desde que nasci, vim ao mundo, uma mãe porreta, avós, bisavós, e aí gerações, e aí ficava essa questão da sociedade, do que é construído, do que é colocado, e eu ficava brisando na questão do choro, porque eu falava assim, gente,
a criança está chorando, deixa ela, assim, né? Que eu fui uma criança muito chorona, primeiramente, né? Então eu falo até hoje para minha família que era minha sentida e tal, mas o método da minha mãe é deixa ela, vamos conversar tal, mas deixa ela chorar, assim, né? Nesse sentido. E essa coisa do medo, do desespero, porque às vezes eu via assim, ai meu Deus, será que tá precisando disso? Será que tá precisando daquilo? E aos poucos eu fui trabalhando e entendendo essa questão do choro, sabe? De que o choro é pedagógico, né? De que o choro significa um milhão de linguagens, mas que ao mesmo tempo ele tem esse deixa-se, né, esse tempo do choro, né? Então, e que bom, de certa forma, que eu gosto assim da pandemia de não estar esparramada, é daqueles montes de pitaco. Ah, tá com dor disso, tá com dor daquilo, assim. Então, eu acho que isso é um processo dialético, enfim, a parte ruim de não estarmos em contato eu queria falar mais isso para as pessoas. Deixem as crianças chorarem ou conversem com as crianças, entenda esse processo do choro. Porque eu mesma, vários ambientes, às vezes com outras mães, no rolê da vida, da universidade, eu via, ah lá, o povo não está entendendo, o povo faz cara feia quando a criança chora, né? E isso, para mim, é uma questão que precisa muito ser colocada, assim, né? A outra coisa é que quando a Inza era pequenininha, na barriga, eu sempre dizia a Inza, Inza, você é uma criança, né, que tem essa descendência duplamente quilombola, porque aqui em Campinas eu participo de um quilombo urbano, né? Mas eu falei assim, você descende de gerações, né? Então você é uma criança uma pessoa que está aí para escolher o seu livre-arbítrio, para falar sobre isso, mas eu preciso, né? Eu sei que o livre-arbítrio vai ser seu na vida, mas eu preciso colocar algumas coisas para você. Você é uma menina inteligente, forte, corajosa, paciente e charmosa. Eu lembrei das 5 coisas e eu passei a gestação inteira falando isso para a Inza. Inza, inclusive, veio de aquário, que é bem para frente mesmo. Enfim, mas eu tô colocando isso porque essa é a reflexão que eu, infelizmente, assim, né, diante da construção que a gente tem enquanto mulher negra, né, quilombola, que vem para o espaço urbano e tudo mais, eu tive a vida para aprender, né? E acredito que minha avó ensinou uma coisa à minha mãe me ensinou a mim, e agora isso eu vou ensinar a Inza. Então, eu falo isso para ela sempre, porque para ela crescer uma criança assim com essa perspectiva, né, que o mundo ele é durão, mas que a gente com amor, né, e com todas essas características a gente consegue ir crescendo, né? Um pouquinho mais saudável, um pouquinho sem doença mental, né? Enfim. E por último, Fer, eu acho que é a questão do trabalho. Era o que mais me falava, gente, será que eu vou conseguir ser uma mãe? Uma vez eu disse a Thalita, falei, Thalita, como que vai ser eu, uma mãe na universidade, só do fato de eu ir grávida e lá prestar o doutorado, eu fiquei morrendo de medo, porque eu morria de medo do olhar das pessoas, de uma mulher negra, que se eu passo num ambiente daquele, nunca que me colocam como aluna. E depois, estar grávida, olha lá, aquela falinha, né? Olha lá, engravidou, nananã. E para mim isso foi inclusive ela me ajudou muito nesse rompimento, né? De entender que sim, a gente é mãe, a gente é pesquisadora, a gente trabalha, a gente dá TT, e tudo isso e a gente pode. E é isso, Fer. Eu acho que nós arrebentamos. Vamos, arrebentamos. Você falou várias coisas que eu também sinto exatamente o mesmo. Essa é a melhor parte dessa troca. Eu também me senti pouco permitida de engravidar, me senti um pouco. Esses olhares julgosos me deixam louca, assim, porque sempre vai ter. As pessoas, às vezes, são muito maliciosas, né? E a gente cai nessa, né, da malícia aí. Às vezes a gente se insere, mesmo que não tem espaço pra gente nesse lugar. E eu adorei quando você falou sobre o choro, porque eu fui uma pessoa que não entendia o choro do bebê. Não é que eu achava ruim, não. Nunca achei ruim, mas assim, nunca convivi com crianças chorando. E hoje em dia meu bebê ele chora, ele é um menino que ele tem um temperamento tipo assim, ele externa, ele é bem diferente de mim. Ele é mais impaciente, ele tem umas características que são dele, do temperamento dele, que já veio de fábrica. E a gente tem que, tipo, né, tomar um cuidado e tal. A Bárbara escreveu aqui um bebê ariano. Meu bebê é de Ares, do
Ares, eu não sei quando começa, mas meu bebê é do dia 22, então acho que é 21, que a Bárbara é do dia 21, e ele é do dia 22, acho que é o segundo dia, então ele é bem ariano, bem diferente de mim, eu sou canceriana, eu sou assim, sabe, mole. E assim, é engraçado lidar com as diferenças, lidar com o choro, lidar com a raiva, com as frustrações do outro, e às vezes não ter o que fazer. Ter aquele acolhimento de tipo, filho, eu tô aqui, eu não consigo fazer por você, porque você não tem nem repertório para saber o que tá acontecendo aí. Mas eu tô aqui, entendeu? Do seu lado. Se você quiser sorrir aí, tamo aqui. E aí é isso, eu acho, assim. A gente vai aprendendo que essas coisas são valiosas, né? Deixa eu fazer uma Exatamente. pergunta para você que apareceu aqui. Ó, Diga. mulheres mães. Como é para vocês essa maternidade em torno da família nuclear? O que você acha, Maíra? Assim, como é essa maternidade em torno da família nuclear? Apesar de que você tem uma coisa dupla, né? Você está vivendo um momento, mas você veio de uma família comunal, né? Sim, sim. E eu acho que mesmo na pandemia, assim, para mim é um privilégio, né, ter essa. E a INSA, então, eu falo, minha filha, eu já te disse que o livre-arbítrio é seu, mas que você tem referência que você olhe, olhe lá. Eu ainda brinco que eu quero Verdade. ter 3, que já é para me fazer meu exército, entendeu? Dandara resiste. Mas Eu ela acho bom também. é, eu falava sempre assim, não quero ser mãe, ninguém. Eu falei assim, não, chegou uma hora que eu comecei, preciso fazer um exército, é estratégia. Nosso povo precisa viver e a gente precisa viver com plenitude e falar isso aos outros. Mas eu Exato. hoje, assim, né, casada, gente, eu fugi tudo isso na minha vida, e eu casei, eu casei como uma princesa, então aquelas coisas, uma princesa africana, mas foi, né? Fiz festa, depois não queria ter filho, depois resolvi ter filho, e aí a coisa mais linda do mundo aconteceu. E aí hoje eu estou dentro dessa configuração, né? Tenho meu esposo, eu, minha pequenininha, nós dois trabalhando e tal. Mas eu acho que são as referências, assim, para mim, é o que é esse privilégio. Aqui em Campinas eu participo de uma comunidade jongueira, então ela tem essa coisa, tem um tambor aqui em casa, tem Nossa. muitas referências, né? Outro dia eu fiz um quadro aqui com um baobá. Eu falei assim, Inza, nós estamos transcendendo, porque veja só, você pequenininha, 1 ano, todo dia ela acorda e ela fala baobá, baobá, mamãe. Eu falei, olha, quem diria na minha época que eu pudesse ver a minha ancestralidade, ver as referências da nossa matriz africana, com 1 aninho, Ai, que assim, né, lindo, pô. olhando. Que Então, lindo. é muito privilégio, assim, poder ela ter essa referência. A gente tem uma brincadeira também, que é quando eu faço live, assim, com a minha avó, que a minha avó é dessas, 91 anos, é a quilombola mais velha da minha comunidade. Aí, em janeiro, a gente pôde ir, né? Fizemos nossa quarenteninha aqui quietinha e conseguimos ir vê-la. Aí a minha avó ensinou ela uma coisa da família, que não sei se outras famílias devem fazer também, que é lá, teteia. E ela vê a minha avó e já faz lá, teteia na live. Eu falo, Ai, gente, que então linda. são essas Ai, coisas que falam, estamos no caminho, vamos embora, né? essas são Enfim, as coisas que dão gás, né? Eu falo que a dão gasolina da gás. gente Nossa, cansa, mas tem as gasolinas, tô tem a diárias, a gasolina gasolina. diária. É isso. Ai, muito gostoso, Mai. Tá, já deu quase 1 hora, a gente vai ter que desligar, entendeu? Daqui a pouco, Sim. vou dar os recados finais, mas queria dizer, fiquei muito feliz com você aqui. Fiquei muito feliz com a Thaís, que não tá, mas depois ela vai ver esse finzinho. Eu amei a troca. Eu acho muito legal isso, porque a gente é diferente, eu e ela, a gente é diferente, eu e você. Eu gosto muito de ver as diferenças nessas nuances da maternidade. Por exemplo, essa coisa bonita da comunidade que você traz, que eu acho sensacional, eu acho lindo. Essas referências muito próximas, que às vezes a gente vai perdendo, né? E Uhum. assim, como a gente vive vidas diferentes, mas que no fim a maternidade ela tem uns desafios que também são parecidos. E a gente É, consegue dividir muita ela faz coisa, né? companhia, né? Exatamente. Ela faz Total, muita companhia total. para nós, assim, né? Independente dos mundos, ela sempre vai, enfim. Sempre vai chegar em algum lugar igual. Sim. E aí é isso, assim. Queria despedir do pessoal que tá vendo, dizer uma boa noite. Deixa eu dar uns recados, né? Vou dar um recado que é amanhã vai ter live do quadro Descolonizando o Imaginário, que é em parceria com o Fórum Popular da Natureza.
O tema dessa semana é Direito à Cidade. Vai ser muito legal também, as meninas estão preparando com muito carinho. E na quarta, a gente vai lançar a nossa 5ª revista. Gente, tá muito legal. O tema é uma viagem no tempo. E o lugar escolhido para essa viagem é o Rio de Janeiro. Então fica ligado nas redes sociais da Ponte, porque tá imperdível essa nova revista. Você também vai gostar, Maíra. Sim, eu acompanho super. Ai, que ótimo, que ótimo. Eu fiquei muito feliz. Acho que a gente vai continuar trocando ideia, porque eu vou continuar falando as coisas, assim. Vou deixar o nosso grupo, pra gente poder dividir de vez em quando uma coisa ou outra. E eu vou finalizar essa nossa live com um poema, Cecília Meirelles aí. Vigília das Mães, que se chama. Vou falar um pouquinho. Nossos filhos viajam pelos caminhos da vida, pelas águas salgadas de muito longe, pelas florestas que escondem os dias, pelo céu, pelas cidades, por dentro do mundo escuro de seus próprios silêncios. Nossos filhos não mandam mensagens de onde se encontram. Este vento que passa pode dar-lhes a morte. A vaga pode levá-los para o reino do oceano. Podem estar caindo em pedaços como estrelas, podem estar desaparecidos em amor e lágrimas. Nossos filhos têm outro idioma, outros olhos, outra alma. Não sabem ainda os caminhos de voltar, somente os de ir. Eles vão para os seus horizontes sem memórias ou saudade. Não querem prisão, atraso, adeuses. Deixam-se apenas gostar, apressados e inquietos. Nossos filhos passaram por nós, mas não são nossos. Querem ir sozinhos e não sabemos por onde andam. Não sabemos quando morrem, quando riem. São pássaros sem residência, nem família à superfície da vida. Nós estamos aqui nessa vigília inexplicável, esperando que o não vem, o rosto que já não conhecemos. Nossos filhos estão onde não vemos nem sabemos. Nós somos as doloridas do mal, que talvez não sofram. Mas suas alegrias não chegam nunca à solidão de que vivemos. Seu único presente, abundante e sem fim. Cecília Meirelles. Gente, espero que vocês tenham gostado. A gente amou estar aqui, né, Mai? E foi um prazer. Obrigada pelo convite, meninas. E queria também desejar, só para fechar, já que esse mês é o mês de 13 de maio, né, referenciar todas essas que vieram antes, a todas essas que foram mães de leite, a todas essas que nos colocam aqui todos os dias, né, mostrando que é possível, que viveram situações bem piores que o que a gente vive hoje. Mas é isso. Salve essas mães. Salve as mães. Uma boa noite, gente. Boa noite. Até mais.